Olá, turma, meu bom dia para vocês, tá? Hoje é uma aula que a professora queria tirar dúvida do material que foi apresentado na aula passada. Nós fizemos na aula passada uma aula assíncrona, já estava gravada, era uma aula para o pessoal de matemática financeira, para a turma de administração, mas que contém o mesmo conteúdo de análise de investimento. Para eles, análise de investimento. Para nós, análise de projetos. Porque todo projeto é um investimento, tá? E você vai ter a melhor escolha, né? Analisando item por item, né, da matemática financeira aplicada aos projetos, para que você possa tomar a decisão. Mas o que eu quero na aula de hoje não é só ensinar vocês a fazer o cálculo, tá? Eu quero transmitir um pouco mais do que isso, porque numa análise de investimento, não é necessário só você ter a conta feita, mas você interpretar os dados, você acrescentar o seu conhecimento, a sua bagagem, a sua intuição, o seu perfil, para saber se realmente aquilo vai ser a melhor escolha para você despender um certo tempo da sua vida para executar um projeto. E saber se ele vai te trazer benefícios econômicos, financeiros, mas também sociais, benefícios que vão trazer para uma empresa uma análise mais detalhada. Falava anteriormente sobre escolher entre comprar uma máquina ou terceirizar um serviço. Essa análise não é uma análise pura e simples, mas você tem que ter um pouco de intuição. Será que a sua equipe faz o trabalho melhor do que o terceirizado? Ou será que o terceirizado vai te dar uma qualidade melhor do que o que você já tem? Então, se ficar um pouquinho mais caro, você pode acabar escolhendo não só pelo menor custo, mas também você conjugar o custo-benefício, né? O custo com a qualidade, né? Comentava também sobre algumas regras que as empresas criam. Olha, eu preciso ter em qualquer dos investimentos na minha empresa um payback mínimo de 5 anos. Mas não quer dizer que os 5 anos eu vou cortar todos aqueles que forem menores, eu só quero de 5 anos. Não. Ou eu só vou cortar o que for maior do que 5 anos. Aí vem, professora, é melhor eu escolher payback mínimo ou payback máximo? A interpretação de eu limitar, eu quero um payback num projeto no máximo de 8 anos, ou de 3 anos, ou de 4, então eu não ultrapasso esse valor. Se você for olhar o enredo dessa redação, as duas partes quer dizer quase a mesma coisa. É um fator limitante. Só que uma colocou, ó, no mínimo, né? Aí a outra, não, no máximo. Mas os dois cortam aquilo que ultrapassa o tempo que você espera ter seu dinheiro de volta. Então, é nessas condições que, numa análise de projetos, você não só analisa a conta ou os números, os dados puros e simples. Você vai também fazer o quê? Uma interpretação pessoal, uma análise de texto, uma correção, porque é nessas condições que vem o detalhe para que você realmente possa fazer a escolha. Então, na aula de hoje, era uma aula que eu gostaria de ver as dúvidas que vocês tiveram para estar desenvolvendo essa atividade, que é as escolhas dos projetos colocados nos 10 casos da tarefa 5. Então, nessa condição, tem várias escolhas. Eu escolho o projeto A ou o projeto B? Qual que é melhor, se eu usar essa técnica ou essa outra aqui? Uma é parecida com a outra? Então, são vários itenzinhos. Para esclarecer melhor para vocês, nós vamos dar uma surfada no material que está à disposição de vocês. Então, vamos iniciar o compartilhamento desse material e tirar algumas dúvidas que possam ter sobre a execução dessa tarefa. Ok, pessoal? Então, vamos lá, compartilhamento.
Bom, esse aqui é o material, tá? Ele está no Word, se não me engano, eu deixei ele à disposição de vocês e eu vou passar assim rapidamente sobre esse material. Vocês podem ler depois, com mais tempo, analisar melhor, né? Então, quando a gente fala de administração financeira, matemática financeira, existem várias técnicazinhas. E essas várias técnicas, que é o payback, né, descontado ou simples, que é o VPL, que é a TIR, a análise da lucratividade, né, o retorno do investimento, o ROI, aliás, envolve também análise de balanço, que vocês também já viram. Um dos pontos bastante interessante são você olhar o valor do dinheiro no tempo. Esse valor do dinheiro no tempo, para qualquer escolha de projetos, é interessante que você analise o risco e o custo desse dinheiro, para que você possa tomar a sua decisão da melhor rentabilidade ou a melhor remuneração que esse dinheiro possa ter. Então, uma decisão de investimento é sempre uma análise numa data focal que normalmente usamos o tempo zero, tá? Então, o sucesso, né, ele geralmente vem da melhor decisão, a decisão que melhor aumenta o seu capital. Desta forma, fazemos o quê? Há uma análise de comparação, qual que é a atividade que vai me dar um melhor retorno sobre aquilo que eu estou pretendendo. Então, esse retorno é o risco combinado com a remuneração. Normalmente, a remuneração é maior quando o risco é maior. Quando você não tem muito risco, a remuneração é menor. Então, falamos aqui de remuneração, a taxa de atratividade ou a taxa de juro aplicada na economia naquele momento, tá? Então, é necessário que a gente faça algumas, vamos dizer assim, que a gente cumpra alguns princípios financeiros para poder tornar essa análise uma análise palpável, uma análise clara, né? Então, qual é a estratégia? Trazer todo o investimento no tempo zero e todo o retorno desse investimento, que são as entradas, que são as receitas. Bom, aqui nós temos uma fotografia de balanço que vai nos auxiliar a entender o que mais dá para uma empresa um conforto financeiro. Então, nós temos aqui o ativo circulante, passivo circulante. Um menos o outro, aqui eu já mostro, ó, essa setinha é o que aumenta, eu tenho mais ativo circulante do que passivo circulante, tá? Então, aqui eu já sei que eu tenho um capital de giro, né, líquido, um CCL, que me dá um conforto para pagar todos os meus passivos e ainda sobra recurso. A parte mais permanente, né, que são o exigível a longo prazo, no lado do passivo, o patrimônio e o ativo fixo, né, os tangíveis, intangíveis, móveis, equipamentos, o ativo permanente. Então, esse daqui dão suporte, porque o balanço patrimonial é um equilíbrio, né? Dão suporte para a atividade da empresa. A pontualidade nos pagamentos está aqui no capital de giro, mas os bens econômicos aqui que vão gerar as nossas receitas, que vão aumentar o nosso capital circulante líquido, se elas forem líquidas, se elas forem recebidas num tempo antes de ter que pagar seus compromissos. Então, essa é uma grande análise.
A análise que você aumenta o patrimônio da empresa, não só a longo prazo, mas no curto prazo, que você vai dar para ela aquela situação de conforto, de pontualidade, de ser uma empresa bem pagadora das suas contas, uma empresa que cumpre com seus objetivos e assim por diante. Então, ó, os ativos de longa duração é aquilo que tira o recurso do circulante, que às vezes deixa uma incapacidade momentânea para que você tenha esse bem que te gera lucro. Então, toda vez que decidimos tirar ou fazer um investimento, tirar do giro e comprar uma máquina, né, reformar uma fábrica, você tem que pensar muito bem se você tem condição de devolver esse valor para o circulante líquido dentro de um prazo suficiente para não sentir esse desembolso, tá? Em outras palavras, eu tenho que ter um tempo de volta, um payback que seja rápido, para que eu não danifique a minha estrutura de capital, tá? Para que eu não deixe de pagar um fornecedor e eu tenho um lucro com aquele ativo, né? Então, quando a gente fala de administração financeira ou analisar um projeto, a gente fala também de não causar para a empresa nenhum dano que possa deixá-la incapaz de estar honrando seus compromissos na data fixada, tá? Então, quais são as técnicas mais utilizadas? Aquelas que a gente inclui investimentos, né? Então, investimentos que a gente, né, são, vamos dizer assim, eu faço junto com o outro, ou eu excluo o investimento, eu vou escolher entre a opção A e a opção B, eu fico só com uma. Ou aqueles investimentos que eles são concorrentes, tá? Então, eles podem ser classificados, esses investimentos ou projetos, tecnicamente, excludentes ou independentes. Independentes, eu posso tocá-lo os dois ao mesmo tempo. O próprio nome diz do excludente que ele implica na escolha de uma alternativa. Então, eu vou escolher entre A e B, eu fico com a opção A. Os independentes, eles podem ocorrer simultaneamente. Por exemplo, o investimento em um computador para modernização de serviços administrativos pode ser concorrente paralelamente à aquisição de uma cadeira, de uma caldeira na unidade produtiva. Uma coisa não depende da outra, né? Então, se não depende, eles são independentes. E aí eu vou escolher quem me dá um retorno melhor, né? A caldeira ou a modernização? Depende, né? São coisas diferentes. Aí que vem o conhecimento básico que a professora está falando nessa aula. Ó, payback eu não vou focar, tá? Porque nós já falamos. Aqui tem os exemplos bem parecidos com o que a gente colocou na apresentação, tá? Só um pouquinho. Nós temos o payback simples, nós temos o payback descontado. O descontado a gente vai atualizar ao valor presente. O que é essa atualização? É eu tirar a capitalização daquela taxa incorporada na valorização do dinheiro no tempo. Então, o valor presente, a gente vai aplicar aquela velha formulazinha, olha, o fluxo de caixa, a taxa, né, e o tempo. Então, nessa condição, eu trago no tempo zero qualquer valor. Então, aqui eu estou descapitalizando, tirando o capital. Quando eu capitalizo, eu estou acrescentando. Então, ao invés de vir aqui dividindo, ele vem multiplicando, tá? Que é a mesma coisa aqui que a gente faz para o valor presente, dá o fluxo de caixa no tempo, tá? Equivalências de caixas e vantagens e desvantagens, né? O que é essa equivalência?
Bom, deixa eu ver onde que vai ser a melhor forma para estar explicando para vocês. É a maneira de eu comparar um capital com outro. E se eu comparo um capital com outro, eu posso trocar a forma de fazer o investimento ou o pagamento desse investimento. Então, dois fluxos, eles são ditos equivalente quando o valor presente dos mesmos são iguais. Então, eu troco o 6 daqui para o meia dúzia daquele outro jeito. Pode ser o 6, uma parcela mensal a cada mês, né, durante 6 meses, ou eu posso pagar 3 parcelas bimestrais, tá? Que vai dar ao mesmo tempo, que vai ser quase a mesma coisa, só que o montante das parcelas vão ser diferente. A mensais é de um valor e as bimestrais é de outro valor. Então, quando a gente faz essa equivalência, a gente consegue comparar. E é nessa técnica de equivalência que trazemos toda a linha do projeto, tanto o investimento quanto as receitas desse projeto, é que vai dizer se eu posso ficar com A ou com B, que eu posso escolher entre comprar uma máquina ou terceirizar, tá? Então, dessa maneira que a gente faz algumas escolhas. E o que nos auxilia a ter todo esse volume no tempo zero é o valor presente líquido, porque no valor presente líquido, ele é o método, né, que traz tanto a receita quanto o custo, tudo na base zero. E ainda me diz a diferença entre um e o outro, o quanto eu tenho de resultado nesse projeto, ou seja, o valor presente líquido é as receitas menos as despesas, ou seja, os investimentos, o valor que me sobra nesse projeto, que realmente me dá de retorno, de resultado. Isso, o valor, o VPL, ele é dado em moeda. E essa moeda, um valor absoluto, é a grande diferença entre a TIR e o VPL. Porque a TIR é, em termos percentuais, tá? O que você tem de resultado. Mas o percentual, quando a gente diz por cento, é um número relativo. E sendo um número relativo, na hora que você faz comparações, tanto faz eu falar de 100 mil ou de 1 milhão. Se é 16% de retorno de TIR, né? Então, eu tenho 16% em cima de 100 mil, eu tenho 16 mil. Se eu falo 16% em cima de 1 milhão, eu tenho 160 mil. Então, o percentual é o mesmo, mas o valor absoluto são diferentes, né? 16 mil para 160, né? Eles só estão na mesma proporção, na mesma relação de percentual de ganho. Tá? Então, essa é a grande diferença. Então, aqui nós temos a formulazinha mais completa, que diz assim, ó, somatório de todas as receitas numa taxa tal, né, a um determinado tempo, menos, tá, a somatória dos investimentos, ou seja, dos desembolsos, né? No tempo zero, a uma taxa tal, tá? Eu vou ter um menos o outro, eu vou ter o VPL. Então, tudo isso, né, é o que a gente, vamos dizer assim, no resumo. Essa forma aqui é a fórmula conceitual. Aqui está a fórmula a ser aplicada, porque nós já temos aqui a parte do R menos o I, né? Receita menos investimento, todas elas no mesmo patamar, né? Isso aqui que vai dar. Mas não se preocupa com forma, porque a gente tem HP, né? A HP faz isso tudo para a gente brincando, porque se a gente fosse fazer na unha, não é tão simples assim, ia dar bastante trabalho. Bom, então, aqui está a TIR. Né? Nessa TIR aqui, a gente está falando, é um número relativo que diz a taxa interna do projeto, está relacionado com o ganho que você tem
com a proporção do investimento, né? Então, deixa eu ver o que o Stephen Ross, é o livro da administração, né? Que no capítulo 6 ali, né? No capítulo mostra as armadilhas nas quais podemos cair ao utilizar a taxa interna de retorno. Essas armadilhas é porque você tem que ter uma forma de estar analisando ela, né? Lembra que eu falei na nossa aula que a melhor maneira de analisar a TIR é comparar com a TMA, a taxa mínima de atratividade. Se essa taxa mínima de atratividade ela é menor do que a TIR é maior que ela, eu tenho um resultado positivo. Se eu tenho uma TIR menor que a taxa mínima de atratividade, o que acontece? Eu não tenho resultado, porque eu não pago o mínimo que eu gostaria de ter, né? Eu não recebo de volta, o meu retorno não é nem igual a TMA, então eu vou ter um prejuízo, né? Eu não vou ter uma coisa boa para o projeto. Então, quando TIR menor que TMA, projeto inválido, projeto recusado. Quando ela é maior, projeto aceito. Se ela é igual, empata dinheiro, né? Então, troca 6 por meia dúzia não é a melhor forma de você fazer. Se a TIR é igual a TMA, ela anula o VPL, tá? Então, ela não proporciona um resultado muito bom. Portanto, aí a TIR, se é a mesma coisa que a TMA, não vai dar o resultado que a gente pretende. Tá? Então, o problema de se analisar a TIR independente dos outros itens é justamente esse, né? De você não perceber qual que é a taxa que está no mercado. E aí você tem uma dificuldade de analisar se o projeto vai ser bom ou ruim nas condições econômicas que a empresa está inserida no momento X, tá? Então, recomenda-se que a gente faça os 3 para poder ter um critério de decisão mais apurado, que a gente olhe o payback, que a gente olhe o VPL e que a gente olhe o TIR, porque daí a gente fica com um patamar bem mais, vamos dizer assim, completo para fazer a análise, tá? Olha, então usamos HP, né? Aqui tem mais um exemplo, né? Aqui tem as vantagens e as desvantagens, né? Que podemos estar utilizando, mas tem mais um detalhezinho aqui que a professora quer fazer um comentário. Aqui, tempo 0, tempo 1, VPL de 10%, apontará para 37%. Ó, 10% contra 37%, o 37 é maior que 10. Se o 37 é maior que 10, significa que eu tenho um resultado positivo. Eu vou ter muito mais lucro do que teria somente com a taxa mínima de atratividade. Então, esse aqui, beleza, aprovado, tá? Aqui ainda tem mais sobre a taxa mínima de atratividade, que é uma remuneração do capital, sim, nós já falamos isso. Agora vamos aos critérios de aceitação, alternativas mutuamente exclusivas. Para 2 alternativas com investimentos iniciais semelhantes, deverá ser escolhida a que apresentar a maior TIR, né? Com investimentos iniciais distintos, não necessariamente a alternativa de maior TIR deverá ser escolhida. Tem que ver o volume do capital ser investido. Então, calcula-se a TIR no fluxo de caixa incremental, que sendo maior que a TMA, fará com qualquer a opção, seja a do projeto maior do investimento inicial. Então, cuidado com o volume do investimento inicial. Então, aqui nós temos o projeto
A e projeto B, né? Nesse projeto aqui, ele está falando das restrições. Tempo 1 até o tempo 4, 300. Do tempo 1 no projeto B até o tempo 4, 1.000. 3 vezes maior, 3 e pouquinho. E aqui, um investimento 5 vezes maior. Vamos olhar aqui qual que é a condição. A taxa interna de retorno do projeto A é 30%, tá? Enquanto a taxa do projeto B é 20%. Qual vocês escolhem? Acho que eu ficaria com A, né? Eu aumentaria. Entretanto, calcular o valor presente líquido do projeto usando uma TMA de 10%, ou uma taxa de desconto, mesma coisa, concluímos que ela é igual a 2.000, enquanto o valor presente do projeto B é igual a 5.000. Opa, aqui os 5.000 já está melhor, né? Melhor do que 2, mas eu tenho uma rentabilidade, um retorno menor, né? Então, nós já começamos a falar que vamos analisar melhor essas condições. Então, TIR do investimento 1, 10, TIR do investimento 2, 20, as hipóteses. O cálculo da TIR pressupõe que o fluxo de caixa gerado será reinvestido à própria TIR. Então, os projetos com diferentes durações, tá? Aqui vai dar o exemplo, né, do projeto A, o custo do investimento é 1.000, né? Aí, isso no tempo zero. E os benefícios dele no 5º ano seria em torno de 3.200. Do projeto B, 1.000 no ano, e os benefícios 5.200 no ano 10. Então, precisa de mais tempo, né? Então, um tem 5 anos, o outro tem 10 anos. Então, o VPL de um, do A e do B, qual que é maior? A do B é maior do que a do A, né? VPL maior, mesmo investimento, mas o tempo é o dobro do tempo, né? Já começa a ver detalhezinhos. E TIR? TIR do A, 26, TIR do B, 17. Então, a TIR do A é maior que a TIR do B. Ai, professora, está confuso. Qual que eu vou escolher? Eu não tenho dúvida. Eu fico com o projeto A. Eu coloco menos tempo e vou ter meu dinheiro rapidamente de volta para o meu bolso. Mas vamos ver o que o autor fala aqui. Projeto com inícios de tempos diferenciados, tá? Entre o A e o B, né? Então, aqui eu tenho 1.000 no ano 0, o benefício 1.500 no ano 1. O B, 1.000 no ano 5, investimento no ano C de 1.600. O A, aqui, eu tenho um VPL de 388. O B, 327. Então, o A, eu tenho um pouco mais do que o B, né? Entre o VPL de A e de B, a TIR, ó, o A é maior do que do B. E a TIR 0,5, 0,6, a B é maior que A, né? Então, o que eu vou gastar menos tempo? Eu vou gastar menos tempo no projeto A, tá? Aí vem o que a gente focou na dúvida, que a professora não tinha feito esse comentário na apresentação. Foi um lapso e eu vou corrigir, tá? O índice de lucratividade, como que eu o represento? Todas as saídas de investimento, né? E todas as receitas geradas pelo projeto. Então, eu vou pegar as entradas e atualizar tudo aqui no tempo zero, né? As entradas que são as receitas, e pegar as saídas, que são os investimentos, todos eles também no tempo zero. Quando estão os dois no tempo zero, eu vou pegar as receitas, dividir pelo investimento, tá? Receita por investimento,
E aí eu tenho o índice de lucratividade. Sempre que esse índice for maior que 1, o projeto tem lucro. E aí é só eu comparar o lucro desse projeto com outras taxas, né? Taxa mínima de atratividade, TIR, etc. Aí eu consigo um composto, tá? O índice de lucratividade, acabei de falar, né? Significa que o investimento realizado vai ser suportado e tem um valor presente líquido positivo, né? Aí vem os exercícios. É aqui que eu quero falar para vocês alguns detalhes para que vocês não tenham dúvida de estar executando resolvendo essas atividades, tá? Então, esse primeiro exercício, ele é bem tranquilinho, né? Ele fala assim, olha, a empresa Matrix está considerando a implantação de um projeto, né, que requer um investimento inicial de 42 mil. E prevê entradas desse investimento, tá, de 7 mil por ano durante 10 anos. E a empresa estabeleceu um padrão de payback mínimo de 8 anos. Tá? Nesse caso aqui, esse payback mínimo é a data de corte. Eu quero saber se a empresa ela não pode ultrapassar os 8. Não é que ela tem que ter o 8 para mais. Não. Ela quer um retorno que seja rápido. Então, é simplesmente uma data de corte. Aí ele pede, calcule o período de payback para esses projetos e comente se ele vai ser aceito ou se ele vai ser recusado. Aqui não fala para fazer payback descontável, então vamos se ater apenas ao payback simples. Como que eu faço, professora? Eu pego os 42 mil, divido por 7 mil, eu vou ter um payback de 6, tá? Aqui só fazer a comparação. 6 é menor que 8, projeto aceito, tá? Então, vocês podem justificar. O projeto será aceito por isso, por isso e por isso. Aí, aqui, ele tem o payback diferente, quer ver? Ó, a Global SA utiliza um padrão máximo de payback de 5 anos. Então, ela não quer payback de 5, ela quer menor, né? Não tem jeito desse negócio. Então, a empresa aqui, ela mostra 2 investimentos. O investimento A, que é na primeira máquina, precisa de um capital de 14 mil e gera entradas de caixa após o imposto de renda. Ó, já está complicando, né? Não, só está dizendo que é líquida, tá? Se não fosse líquida, professora, então o certo era a gente excluir o imposto de renda, o cálculo do imposto de renda, da contribuição social e assim por diante. Perfeito? Então, o 14 gera 3 mil por cada ano durante 7 anos. 7 anos é maior que 5, o payback lá. A segunda máquina requer um investimento de 21 mil, ou seja, 7 mil a mais. E fornece entradas de caixa um pouquinho maior, 4 mil. As entradas vão por 20 anos, essa máquina demora muito mais tempo. Aí você vai calcular. Determine o período do payback para cada máquina. Comente sobre a aceitabilidade das máquinas, supondo que o projeto sejam independentes. Eu posso fazer os 2 ao mesmo tempo, né? E qual das máquinas a empresa deveria aceitar e por quê, né? Então, assim, olha, eu vou olhar aqui só o tempo de retorno do investimento, que é o payback. Não precisa calcular TIR e não precisa calcular VPR. Mas se vocês forem curiosos, vocês vão ver que fazendo isso, o investimento que tem aqui, olha, um valor inicial maior,
mas entradas de caixa maior, e ela dura por 20 anos, ela pode ter um VPL maior do que o investimento A. Tá? Aí a questão da TIR também precisa dar uma certa olhadinha ali. Mas eu vou dizer para vocês, um deles vai bater na trave dos 5 anos, tá? E a hora que bater na trave, a empresa corta, tá? Então, por essa justificativa, você vai acabar escolhendo, talvez, se aplicar todas as técnicas, um projeto que dê, talvez, um retorno menor, tá? Com menos tempo, que seja mais rápido, né? Então, um fica para 7 anos, outro vai para 20, nossa, é bastante tempo de diferença, tá? O terceiro exercício. Considere 2 investimentos, A e B, tá? Ambos exigem investimentos iniciais de 20 mil. 20 mil para um, 20 mil para o outro. Mas vamos ver qual que é a diferença entre eles. Espera-se que comecem a gerar entradas de caixa a partir do primeiro ano. Tá? As entradas do investimento A, do projeto A, são de 8 mil durante 6 anos. E do projeto B é de 7 mil por 10 anos, com uma taxa de desconto de 10% ao ano, ou TMA de 10% ao ano. Calcule o payback simples, né? E o descontado dos 2 investimentos e justifica a escolha, tá? Então, aqui você vai ter que colocar a mão na massa, fazer ano por ano, descontar os 10% de cada ano, para cada ano você tem um valor cada vez menor dessa receita e entrada de caixa, e aí você vai poder decidir entre o projeto A e o projeto B, qual que vai ser melhor. Aqui, ele não coloca payback nem máximo, nem mínimo. Você vai ter uma livre escolha para fazer entre o projeto A e o projeto B, entre 6 anos e 10 anos. No quarto exercício, você vai escolher também, tá? Vai escolher 2 alternativas. Uma que vai para 5 anos, outra que vai para 3 anos. Nessa escolha, no projeto A, você acaba com 3 anos. E no projeto B, o início dos 2 primeiros anos você não tem receita. Em compensação, jogou lá para o final um lucro absurdo, né? Uma receita absurda. Aqui fala que a TMA é de 5%. E aqui fala também que o payback mínimo é de 3. Então, vai ter uma consideraçãozinha aqui, que um tempo de retorno aqui, você já sabe, foi 2, e aqui é 3. Entre 2 e 3 de payback, o payback de 2 é melhor do que o de 3, né? Agora, é interessante que a gente calcule o descontado, porque na hora que a gente calcular também o descontado, vai ver uma grande diferença aí nesse projeto, tá? A escolha é simples, tem o corte aqui, então o corte vai decidir, mesmo que esse projeto aqui seja mais vantajoso no futuro, mas no primeiro e segundo ano não é nem um pouco vantajoso, ele demora. Agora vamos ao quinto exercício. A empresa Arquimedes está analisando projetos de investimento A e B, né? Aqui ele já envolve a TIR e o VPL de cada projeto. Então, ele pede para determinar TIR, VPL, e qual projeto deve ser aceito. Aqui nós temos o A, começa com 20 mil, o B começa com quase 8. Entradas de caixa, primeiro e segundo ano. O segundo ano aqui é maior.
Aqui, o primeiro ano quase cobre o investimento inicial e sobra um pouquinho. Tem que fazer o cálculo para você poder escolher, certo? Vamos ver o que nós temos aqui de comentário. Ah, sim, vamos fazer junto um? Então, vamos lá aqui na nossa planilhazinha. Deixa eu colocar aqui para a gente poder estar fazendo. Bom, aqui o índice de lucratividade. Desculpa. Então, só para a gente começar esse exemplo, nós vamos fazer aqui uma linha, que é a linha que representa o investimento. Nós temos aqui um investimento de 20 no tempo zero e as receitas de 8. Aqui nós vamos ter durante 6 meses, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. 6 meses não, 6 anos. E ele vai ter uma constância. Ó, a professora tem que praticar mais aqui. A TMA de 10%. 10%. Bom, primeira coisa, payback. Payback simples é 20.000 dividido por 8, que é o valor da entrada, que vai ser igual a 2,5. 2,5 é a mesma coisa de eu dizer, o tempo está dado em ano, então 2 anos, 0,5 vezes 12 vai ser 6 meses. Esse é o payback. Agora, o payback descontado. Então, eu vou fazer o seguinte, o fluxo de caixa no tempo 1, qual que vai ser ele? É 8.000, que esse é meu fluxo de caixa, e eu vou dividir ele por 1 mais I, então 1 mais a taxa, eu vou colocar aqui a fórmula, depois eu coloco o outro, elevado a N. Esse N aqui é o fluxo de caixa 1. Então, o que vai ser aqui? 8.000 dividido por 1,10, que eu já somei 1, mais a taxa de 10% tirados o percentual, elevado a 1. Esse aqui vai ser igual a 7.272,73. Professora, qual que é a maneira mais fácil de fazer essa conta? Começa pelo denominador. Então, 1 mais I, 1,1. Elevado a 1 é ele mesmo. Coloca na memória, né? Puxa o valor, coloca no Enter, busca a memória e divide. Ou então, inverte e divide. Fica bem fácil. O fluxo de caixa do segundo ano é igual ao 8.000, de todos eles, dividido, vou colocar direto já,
1,10 elevado a 2. Se eu vou elevar a 2 aqui, vai aumentar o denominador. Significa que o meu valor vai diminuir. A segunda parcela, no tempo zero, vai valer só 6.611,57. 6 com 7, 13. 13 para 20 ainda falta um pouquinho. Então, vamos fazer mais um. Ó, fluxo de caixa do terceiro ano é igual. Deixa eu melhorar aqui. 8.000. Mais I? Não, vamos colocar 1,10 elevado à terceira. Elevado à terceira, eu vou ter aqui 6.010,56. Já dá? Acho que vai faltar pouca coisa. Mas vamos fazer uma quebra aqui, ó. Fazer um somatório para ver como é que está essa nossa conta. Aqui somando, deu 19.000. Não chegou, dá 20, faltou um pouquinho. 894,86. Menos o 20. Falta... Quanto que falta? 105. 105,14. Bom, esse 105,14, então eu vou ter que calcular aqui quanto que vai ter no fluxo de caixa 4. Então, fluxo de caixa 4 vai ser igual a 8.000. Começando a melhorar a letra da professora, mas a gente chega lá. 1,10 ou 1 mais a TMA elevado a quarta. Se aqui deu 6.000, aqui vai dar 5.400. 5.464,11. Esse aqui é o quê? É anual, né? Esse valor anual, quanto eu tenho de receita por dia? Porque aqui eu já sei, ó, eu gastei 1, 2, 3 anos, então já sei que é 3 anos. Agora eu tenho esse valor aqui para um ano inteiro, então vamos dividir por 360. Dividindo por 360, eu vou ter R$15,18 de receita por dia. Então, vamos colocar um sinalzinho aqui de divisão. Eu vou dividir esse daqui por 360. Aí, o que eu vou fazer? Quantos dias eu preciso para dar os 105.000 aqui? Que está faltando. Então, eu vou pegar os 105 e dividir, vou colocar essa divisão aqui, por 15 e 18. Quanto que deu a conta? Deu 6,93. 6,93. O que é isso, gente? Aqui eu não dividi a receita anual por 360 dias. Então, aqui eu tenho a receita por dia. Por dia. Aqui, então, é dias. Então, eu tenho 3 anos e 7 dias. Beleza? Tá resolvido. Podemos ir adiante? Podemos concluir fazendo a receita geral, tá? E obtendo o VPL e obtendo o TIR. Como que a gente faz para
para calcular o VPL. A somatória desses fluxos de caixas descontado, olha, aqui eu somo esse, somo esse, somo esse, somo esse aqui, 4, né? Ainda falta o fluxo de caixa do período 5 e o fluxo de caixa do período 6. Então, somando todos esses aqui, eu teria 5 e 6, eu teria 34.000 somatório do fluxo de caixa, é 34.842,13. E qual foi o investimento inicial? Então, o investimento inicial, que não é somatório, mas se tiver mais do que um somatório, ele é de 20.000. Aqui, ó, esse 20.000 aqui. Mas ele já está no tempo zero. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, 20.000 aqui, se eu subtrair, o que vai acontecer? Sobra 14.842,13. Esse valor, o que é, pessoal? É o VPL, valor presente líquido. Aqui é um igual. Tá? Então, um dividido por outro. Aí, veja bem, ó, receita também, ó, aqui, receita, investimento. Se eu dividir esse aqui por esse aqui, eu tenho o índice de lucratividade, que é igual a... Vamos fazer essa continha, peraí, deixa eu pegar a calculadora. Não tenho esse, eu não tenho pronto. É 34.842,13 dividido por 20.000. Olha só, aqui o índice de lucratividade é igual a 1,74. O que, professora? Percentual, né? Porque lucro está em percentual, tá? Então, esse é o índice de lucratividade. Agora eu posso calcular a TIR também, né? Mas vamos usar a HP para calcular a TIR, porque o cálculo da TIR é um pouco mais complexo do que você fazer o do VPL, porque o do VPL a gente deixa mais palpável. Vou colocar aqui também o valor para vocês obter como foi que eu consegui essa soma aqui inteirinha, né? Então, daqui de baixo continua aqui, ó. Aqui, vem para cá. É um quadro branco, né, professora? Aqui eu tenho 4.967,37. E aqui eu tenho 4.515,79. Beleza. Macete, pessoal. Você tem memória na HP de 1 até 9, tá? Então, você pode ir fazendo esse cálculo, ó, fluxo de caixa 1. Aí eu coloco lá na memória 2. Aí eu vou lá e coloco mais o outro cálculo. E assim você vai armazenando. Depois você só puxa a memória, você já vai ter a soma, tá? Ficou claro, pessoal, que nessa modalidade do descontado, você tem um pouquinho mais de trabalho para identificar aqui no processo. Vou trocar a cor aqui, peraí. Caneta, cor da caneta, vamos colocar um azul aqui, tá? Aqui, olha, quando eu cheguei aqui, no terceiro ano,
eu parei para fazer esse cálculo, né? A somatória dos fluxos de caixa menos o investimento. Aqui, somatória, tá? Aí eu obtive o valor que faltava. Aí eu projetei a próxima receita, né? E quis saber a receita por dia, tá? Nessa condição, descobrimos que faltam 7 dias para completar. Então, o nosso payback descontado é igual a 3 anos e 7 dias. Vamos identificar melhor. E que se eu continuar fazendo essa análise, tá? Esse cálculo de trazer ao valor presente todos os fluxos, cada um desses fluxos aqui, né? Aqui é um, aqui é outro, e assim por diante, ó, 6 fluxos de mesmo valor de 8.000. Então, eu vou ter a somatória dos fluxos das receitas, né? Menos o investimento inicial, vai sobrar um sinalzinho aqui, ó, um menos o outro, vai sobrar os 14.000. 14.000 é o quê? É o VPL, beleza? Então, você viu que os conceitos não são difíceis, são bem simples e que a gente precisa detalhar. Aqui eu fiz o projeto A. Vocês precisam fazer agora o B e fazer as comparações, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Vamos falar dos outros exercícios para ver se vai ter alguma dificuldade de resolver cada um deles, né? Nós falamos do 3, já chegamos a falar do 5, vamos falar do 6. O exercício 6, aqui não... Vamos ver o que ele está pedindo. O senhor Mendes, da Criarte, tem para escolher 2 projetos, o A e o B. Um precisa de 400.000, o outro precisa de 200.000. Vai ter receitas de caixa aqui, na proporção do primeiro e segundo ano. Aqui já dá que o primeiro tem 21% de TIR e o segundo tem 31%. Ó, já gostei do maior, né? 31%. E o de 31% precisa de metade do investimento. Aqui o custo de oportunidade, ou seja, TMA, é de 9%. Qual dos 2 projetos deve ser aceito? Existe incompatibilidade de critérios entre TIR e VPL e justifica. Então, aqui você calcula o VPL, porque o TIR já está calculado, tá? E você também pode fazer a comparação justificando que eles são complementares. Um fala dos números absolutos, que são o VPL, e o outro fala de número relativo. Se eu for analisar o relativo e o maior, tá? Aqui eu tenho a TIR maior, de 31. Se eu for olhar que eu preciso do dobro do investimento e que eu não vou ter o mesmo retorno, eu prefiro fazer 2 projetos de 200.000. Tá? O 7º exercício. Uma empresa pode adquirir um ativo fixo de um investimento inicial de 13.000. Esse ativo rende de entrada de caixa anual após o imposto de renda 4.000 pelos 5 próximos anos e que a TMA, o custo do capital, é de 10%. Ah, gostei, Clara. Eu fico realizada quando a gente consegue atingir, né, uma explicação e dá para entender, e aí você pode fazer a segunda parte, porque eu não resolvi tudo, né? Então, vamos lá. Aqui, vamos ver como que é. Ó, falou de 13, né? Falou de 4 e falou que a TMA é tanto. Determine o valor presente líquido, determine qual é a rentabilidade. Então, determina o VPL, determina a TIR, determina a lucratividade
que já temos a fórmula, e depois usar os mesmos dados para calcular para 4 anos. Aí você vai comparar não com 2 projetos, mas um projeto para 4 anos. Tá? Aqui ele está em 5. Será que 4 vai cobrir? Não sei, depende. Vamos fazer a conta? Aí o fluxo de caixa dado abaixo, eu tenho investimento de 1.000, de 575 e receita de 400, 800, 1.200, 3.000. Tá? Ele dura 5 anos. Calcular a taxa de retorno, comente os resultados. Olha, aqui a professora não pediu, mas eu vou gostar de ver o VPL, tá? Pode calcular o VPL aqui também, para a gente ter uma amplitude maior de análise. Aqui os empreendimentos Veiga obtiveram as seguintes estimativas para o projeto, a longo prazo que se encontra em análise. O investimento inicial é de 18.250 e espera-se que o projeto renda a entrada após o investimento, após o imposto de renda, de 4.000 por 7 anos. A empresa tem um retorno exigido de 10% ao ano. Tá? Então, esse retorno exigido é o mesmo que TMA. Então, determine o VPL. Você vai usar 10%. Determine o índice de lucratividade. Tá? Aqui você já calcula o TIR também, para saber se a TIR é maior do que 10 ou não. E você recomendaria a aceitação desse projeto? Por quê? Né? Justifique a sua resposta. E o último exercício, não mais difícil, mas ele vai bagunçar a nossa cabecinha. Vamos ver o que é que eu posso auxiliar aqui para não deixar confuso. Tá? A Solvex S.A. está analisando um investimento na compra de um novo equipamento que custa 500 mil. A depreciação será feita em 5 anos, com valor residual zero ao final do período. E o equipamento proporcionarão, tá? Tá errada essa conjugação aqui, proporcionará uma receita operacional líquida anual de 140 mil durante 5 anos. Considerando que a taxa de desconto utilizada pela empresa é de 10%, e que devido a incentivos fiscais, ela não paga imposto de renda, oba, não paga imposto de renda, não tem que calcular, né? Ali já a receita operacional líquida significa que já pagou tudo que tinha que pagar, né? Tá. Determine payback simples, payback descontado, VPL, TIR, lucratividade. E a compra do equipamento é recomendada? Justifica, tá? Aqui, você não vai mexer com depreciação, tá? Você vai usar como se esse termo da depreciação foi só a título de informação e de confundir um pouquinho a cabeça da gente, né? Porque se eu fosse depreciar todos eles, né? 500 mil dividido, essa máquina não falou o tempo, né, de depreciação. Analisando o investimento da compra de um novo equipamento. O equipamento normalmente é 10 anos, né? Deveria diminuir um pouquinho cada um dos investimentos, não, mas para facilitar aqui, vocês vão só ouvir depreciação, mas a depreciação será feita em 5 anos, com valor residual zero, então deveria ser dividido por 5, 100 mil por ano. 10%? Não vão usar, tá? A questão da depreciação aqui vai só para confundir. Vamos deixar do jeito que está aqui, o 140, você vai ter um payback mínimo de 3 anos e pouquinho, você vai ter uma taxa legal, índice de lucratividade, uma TIR maior, um VPL saudável, né? Agora, se você for descontar a depreciação, o projeto fica inviável, tá? Então, assim, não vamos olhar por esse lado.
Aí o dos 140 eu deveria tirar 100 mil pelos 5 anos. Então, essa máquina não deve ser só para 5 anos, ela deve durar muito mais que 5. Né? Deve ser uma máquina, no mínimo 10 anos, mas não dá mais subsídio. Então, esse exercício vocês vão ignorar a depreciação, beleza? Pessoal, alguma dúvida aqui? Ficou mais claro? Agora é possível fazer todos os exercícios, é possível aplicar, usa a calculadora virtual, façam assim as recomendações. Alguma pergunta? Eu vou parar a gravação para vocês perguntarem, tá bom? Pausada. Pessoal, então a nossa aula de hoje fica por aqui. Um bom final de semana para vocês. Mais alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. O WhatsApp está lá na nossa página do AVA, todos os meus dados. Então, fiquem com Deus. Quem observar que eu estou de luto, que faleceu, tem uma semana hoje, que faleceu uma amiga muito querida, que é quase uma mãe para mim, minha vizinha, uma pessoa muito especial. Morreu tão de repente, Elizabeth Sachs, e, gente, eu fiquei muito sentida com a morte dela. As vizinhas é quase uma mãe mesmo, viu? Infelizmente, a gente fica um pouco sentido, triste, e depois vamos só buscar novas amizades, né? Ninguém substitui ninguém, mas não vamos deixar o vazio tomar conta da vida da gente, né? Então é isso aí, pessoal. Bom final de semana para vocês.